pelas bênçãos sem fim. Vamos estar orando, entregando esse culto nas mãos do Senhor. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, por tudo quanto fizemos. Obrigada, Senhor, pelo momento que estamos aqui, participando, entregando esse culto nas tuas mãos, ó Pai. Que hoje possa haver almas se rendendo aos teus pés, através de cada louvor, através de cada participação, através da tua palavra, Senhor. Fala cada dia mais conosco e aceita a nossa adoração. No nome de Jesus que te oro, com perdão das nossas falhas. Amém. Bate, bate, bate coração. Bate, não para de bater. Bate, bate, bate coração. Porque eu preciso tanto de você. Bate meu coração, companheiro. Ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa. Junto temos muitas almas pra ganhar. Veja que a estrada é muito longa. Junto temos muitas almas pra ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar. E não chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, me
Escute, meu coração companheiro, o meu Cristo veio visitar você. Abre bem a porta nesta hora e deixa o Senhor te socorrer. A presença desse mal pra Ele é nada. Deixa a morte de ti mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Ele te manda fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Ele te manda fazer. Coração amigo, você precisa se reanimar. E não chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 60. Estaremos lendo o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Vamos falar mais uma vez, todos juntos? Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém. Quando o profeta Isaías falou nesse versículo, a nação de Israel passava por um momento muito difícil. Estava prostrada, caída, e veio essa palavra do profeta Isaías, a palavra vinda do Senhor. E é muito bom quando ouvimos a voz do Senhor, que nos diz: levanta-te e resplandece. E esse versículo também é a divisa da organização Mensageiras do Rei, que é filha da mulher cristã em missão. E nesse momento nós teremos agora a participação das organizações filhas. Boa noite, estou aqui para falar um pouquinho da organização MCM Jovem da nossa igreja. Quero primeiramente agradecer a Deus por fazer parte dessa organização, juntamente com a irmã Sônia, que somos líderes dessas meninas. Agradecer a Deus por elas, porque são meninas dedicadas, meninas compromissadas em fazer a obra, em fazer o ID, e elas estão sempre dispostas a trabalhar, a participar, a estar sempre ativas na nossa igreja. Eu só tenho mesmo a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e na vida dessas meninas. Obrigada. A paz de Cristo, igreja. Em Eclesiastes 12:1 está escrito: lembra-se do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. MCM Jovem. É com grande alegria, com grande satisfação que eu agradeço primeiramente a Deus por poder trabalhar com essas jovens. São jovens compromissadas com a obra do Senhor. Eu peço que todas as meninas tenham sempre a alegria, peço muito a Deus que todas elas tenham sempre a alegria de estar trabalhando na obra. E agradeço também a organização Mãe, que está sempre nos ajudando naquilo que nós precisamos. Muito obrigada. A organização MCM Jovem está de braço e coração aberto para receber todas as jovens que quiserem fazer parte da nossa organização. Venham
e faça parte dessa organização. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aquelas que, por algum motivo, se afastaram, que possam estar retornando também. Da mesma forma, estaremos de coração e de braços abertos para recebê-las. Obrigada. Que Deus os abençoe. O que queres de mim, Senhor? O que queres da minha vida? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Qual é o meu chamado? A minha missão em ti? O que queres da minha casa? Em que sonhos podemos investir? Qual é a história que tu queres escrever pra mim? Pra que esta geração te ouça e também responda: eis-me aqui. Toque em minha vida, toque em minhas mãos, toca em meus lábios, Senhor. Toque em minha casa com a tua brasa de fogo purificador. Toca em meus olhos, toca em meus ouvidos, toca em cada sentido meu, pra que as famílias troquem o pecado pela santidade de Deus. O que queres da minha casa, Senhor? Em que sonhos podemos investir? Qual é a história que tu queres escrever pra mim? Pra que esta geração te ouça e também responda: eis-me aqui. Toque em minha vida, toque em minhas mãos, toca em meus lábios, Senhor. Toque em minha casa com a tua brasa de fogo purificador. Toca em meus olhos, toca em meus ouvidos, toca em cada sentido meu, pra que as famílias troquem o pecado pela santidade de Deus. Toque em minha vida, toque em minha casa, toque em tua igreja com a tua brasa. Toque em minha vida, Senhor. Toca em teus filhos, Senhor, com a tua brasa. Toca em minha vida, toca em minhas mãos, toca em meus lábios, Senhor. Toca em minha casa com a tua brasa de fogo purificador. Toca em meus olhos, toca em meus ouvidos, toca em cada sentido meu, pra que as famílias troquem o pecado pela santidade de Deus. 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 A esse Deus maravilhoso, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que nós possamos ser fiéis a esse Deus que é maravilhoso, poderoso, grande,
é o nosso Senhor e Salvador, é o nosso Deus excelso, é o Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de nós. Sejamos fiéis a Ele. Amém? Que Deus os abençoe. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor. Estamos na Semana em Foco da MCM e eu louvo a Deus por cada irmã que faz parte dessa organização. E como líder das Mensageiras do Rei, nós não poderíamos deixar de participar nesse momento tão especial. Até porque a organização Mensageira do Rei é filha da MCM. E ela é composta por meninas de 9 a 16 anos. Mas isso não impede, se você quer a menina tenha menos de 9 ou mais de 16, de participar da reunião. É só elas querer. São muito bem aceitas. Essa organização é uma organização missionária e elas aprendem a cumprir o ID de Jesus. Elas aprendem do amor de Jesus. Elas aprendem a compartilhar deste amor. Essas meninas não precisam ser batizadas, não precisam participar de nenhuma igreja. Elas só precisam querer aprender a palavra. E elas são muito bem-vindas. E eu louvo a Deus por cada menina. Eu louvo a Deus por cada mãe que nos confia essas meninas. E ainda, irmãos, essas meninas têm suas mães de oração. Não é, MCM? E eu agradeço a cada uma de vocês. Eu louvo a Deus por cada uma de vocês. Que vocês continuem orando por essas meninas. E que elas sintam a cada dia a alegria de compartilhar dessa organização, que elas tenham a cada dia compromisso com a obra. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, eu louvo a Deus pela vida da MCM, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que contribui para que essa organização funcione, irmãos, para que nós possamos fazer o melhor por essas meninas. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, elas são 12 meninas. Não vão estar as 12 aqui, mas elas vão louvar o Senhor. Por causa da pandemia, nós vamos estar num número bem reduzido, mas elas vão estar sendo simbolizadas através de fotos. Continue orando por essa organização. Que Deus abençoe a todos. Levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz. Isaías 61:A.
perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. De tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Graça e paz, igreja. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho da organização Amigo de Missões. Amigo de Missões, a gente propõe ajudar a criança a crescer espiritualmente de uma forma saudável, através de brincadeiras, atividades orientadas e projetos especiais promovidos nos encontros. As crianças têm a oportunidade de começar a descobrir seus dons e praticá-los para a edificação da igreja. Nosso público-alvo é crianças de 4 a 8 anos. Nosso objetivo é ensinar a criança o quanto é importante ajudarmos os missionários em oração e que eles podem sim ser missionários nas suas casas, na rua, e assim cumprir o chamado, que é falar de Jesus. Obrigada pela oportunidade, fiquem na paz. Olá, graça e paz com o Amigo de Missões. A gente aprende muita palavra de Deus com a tia Priscila e com a tia Sueli. Beijo! Mua. Estamos aqui hoje para agradecer a Deus por uma semana tão maravilhosa que Ele nos proporcionou e tivemos o privilégio de fazer vários trabalhos durante essa semana em foco. E também quero agradecer ao Senhor com a sua palavra de gratidão. Lá no Salmo 103, diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, nesse momento quero agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão bondoso, o Senhor é tão especial na nossa vida, porque, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal. Dá a oportunidade, Senhor, de apresentar a Ti, Senhor, o melhor de nós. Louvemos ao Teu nome, Senhor. Muito obrigado pela União Feminina Missionária Batista Carioca, Senhor, confiliada à União Feminina Batista Brasileira. Senhor, muito obrigado por essas organizações
Então, obrigado a Deus, desde a coordenadora até a líder de Amigo de Missões. Nós te louvamos, te honramos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. O Senhor não tem outra qualidade de falar, porque nós achamos, Senhor, maravilhoso. E por isso, Senhor, rendemos graças a Ti. Senhor, fica conosco em todo o decorrer dessa semana que vai entrar. Senhor, muito obrigado, meu Deus, que a gente ainda pode participar mais uma vez, Senhor, de tudo, Senhor, que temos para desfrutar nessa terra, até a volta do Senhor Jesus. Eu te oro no nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre, abençoando o nosso pastor Edivan, Senhor, que ele tenha saúde, que, olha, Deus, que o Senhor estende as tuas mãos sobre ele e dê a paz na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Feito por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, com tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Salve, amada igreja, com a graça e paz do Senhor. Boa noite. Hoje eu vou estar trazendo a mensagem e nós vamos estar refletindo no texto de 1 Reis 17. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 16. E diz assim:
1 Reis 17, do 7 ao 16. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco da água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém. Vou estar orando. Pai querido, Pai de amor, Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia, Senhor, que a Tua palavra, Pai, seja o centro aqui desse momento, Pai, que eu venha falar, Pai, somente o que o Teu Espírito Santo está falando, Deus, e que nós possamos crescer, Senhor, em graça e sabedoria, aprender mais e mais da Tua palavra, Senhor, e que o Senhor continue sendo o centro de nossas vidas. Essa é a minha oração, no Teu santo nome. Amém. Essa é uma história muito conhecida da Bíblia, eu não sei se os irmãos já conheciam, mas toda vez que eu leio, eu fico assim: nossa, como Elias era corajoso. Porque ele teve coragem de pedir a uma viúva pão por comida. E nós sabemos o contexto, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre quem eram as viúvas naquela época. E essa história, né, uma das histórias mais extraordinárias do ministério de Elias, foi uma das histórias que Jesus usou no seu famoso sermão na sinagoga de Nazaré. Então, dentre todas as histórias que Jesus poderia ter contado, ele contou essa história, a história da viúva de Sarepta. E a gente pode trazer também contexto histórico dessa passagem, né? Por que Elias foi pedir comida para uma viúva? Se os irmãos lerem um pouquinho antes, o início do capítulo 17, vocês vão ver a parte onde Elias ele era alimentado por corvos, onde os corvos traziam o alimento para Elias. E o que acontece é que o Reino do Norte ele estava passando por um dos seus piores momentos. O pior momento era uma grande crise. E o que acontecia era que naquela época, Acabe e Jezabel, que estavam reinando no Reino do Norte, eles estavam provocando grande terror espiritual. E isso era muito ruim. E Elias tinha que ir diretamente contra eles. E Deus estava também, através dessa história, confirmando o chamado de Elias. Porque capítulos depois, os irmãos podem ler em casa, Elias ia viver o maior conflito do seu ministério, que foi quando ele enfrentou os profetas de Baal. E nessa história nós temos 3 personagens muito importantes, 3 pessoas: Elias, a viúva e Deus. Nós vamos falar hoje sobre a obediência da viúva e a obediência de Elias. E vamos meditar em como nós podemos aprender juntamente com essa história, que novamente digo, é uma história extraordinária. Não sei os irmãos, mas sempre que eu leio essa história eu penso: nossa, como Elias foi ousado e corajoso. Ele pediu uma viúva para dar a ele comida. Eu acho que se a gente fosse pensar numa linguagem moderna, a viúva falaria: você só pode estar de brincadeira, eu tô aqui colhendo 2 gravetos, esperando a morte para mim e para o meu filho, e você tá me pedindo comida? Como você tem coragem de pedir isso? Pois bem, não era só coragem, não era só ousadia. Elias estava obedecendo a Deus. Deus tinha mandado Elias ir lá
ir para a cidade de Sarepta e Deus tinha mandado Elias ir encontrar aquela viúva e pedir comida a ela. A gente pode ler o versículo 9, que diz assim: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Só nesse versículo a gente pode aprender várias coisas. Primeiro, o versículo começa dizendo assim: ordenei a uma vá imediatamente para a cidade de Sarepta. E depois diz: ordenei a uma viúva. O que nos traz a reflexão? As viúvas eram pessoas à margem da sociedade no passado. Elas eram pessoas afastadas da população, elas eram pessoas afastadas da população e elas eram excluídas na sociedade. E Deus manda Elias ir diretamente a ela. Elias estava com fome, ele tinha passado pelo episódio onde ele tinha sido alimentado pelos corvos, e Deus manda: olha, você vai para essa cidade e você vai ser alimentado por uma viúva. E como nós sabemos, né, as viúvas eram excluídas da sociedade. E o que nós podemos aprender com isso, né? Talvez a viúva não teria sido o padrão de escolha de Elias. Talvez, se nós fôssemos pensar, se Deus mandasse nós irmos hoje encontrarmos e pedirmos alimentos a uma viúva, talvez nem nós iríamos. E o que a gente pode aprender é que o padrão de Deus é totalmente diferente do nosso. Nossa natureza, ela é pecaminosa e nós não vamos escolher o que nós achamos que é bom, não é bom. E nós podemos aprender sobre essa obediência junto com Elias. A viúva não seria o padrão de pessoa para Elias ir pedir o alimento. Talvez em sua mente Elias pode ter se perguntado: mas Deus, como assim? Ela é uma viúva. Você tem certeza que é isso? E Deus estava mandando: olha, você tem que falar com uma viúva, é ela que vai te dar o alimento. E sim, foi uma viúva que forneceu o alimento para Elias. E ali, Deus estava tirando Elias da sua zona de conforto. Talvez não fosse fácil para Elias chegar e falar: nossa, ela já passa necessidade e eu vou dar mais trabalho para ela, eu vou pedir mais uma coisa. Mas Elias estava sendo obediente. Acima de tudo, ele estava sendo fiel a Deus antes do pensamento dele. E muitas vezes nós nos apegamos aos padrões que nós criamos nesse mundo, que não são os padrões de Cristo para a nossa vida. Eu gosto muito de uma passagem lá em Romanos 12:1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é um versículo muito conhecido e que é muito profundo, mesmo sendo somente um versículo. Esse precisa ser o nosso padrão. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. O nosso corpo em sacrifício a Deus, vivo, santo e agradável, precisa ser o nosso padrão. Nosso padrão precisa ser Cristo. E se eu apresento a Deus o meu corpo por sacrifício vivo e santo, então isso inclui tudo. Não é só a minha vida na igreja, não é só o meu ministério, não é só o que eu faço. Inclui meu cérebro, minha personalidade, meus sentimentos, as minhas ações, inclui tudo. As minhas falhas, o meu sofrimento, inclui tudo. Isso é o que o apóstolo Paulo diz nesse versículo. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto, ele não só começa quando nós ligamos o computador ou o celular para assistir um culto online. O nosso culto não só começa quando nós podemos ir à nossa igreja. O nosso culto não só começa quando nós estamos cantando louvores. Nós temos que ter uma vida santa e uma vida que glorifique a Deus. E nós podemos aprender isso nessa história da viúva de Sarepta e Elias. Tudo que nós fazemos precisa glorificar a Deus. Romanos 10:31 diz, 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa precisa ser a nossa motivação. Esse precisa ser o nosso padrão. A viúva não era o padrão de Elias para pedir alimento ou para pedir socorro. Mas o padrão de Cristo é totalmente diferente do nosso. Porque nós somos pecadores e Cristo é santo. Então que nós possamos aprender, assim como Elias, que o nosso padrão tem que ser Cristo. E também aprendemos que tudo é uma dádiva de Deus. Elias, ele estava passando por fome, assim como aquela viúva e sua família.
E talvez Elias pudesse estar pensando assim, poxa Deus, estou aqui te servindo e eu estou passando por todo esse sofrimento. E nós aprendemos que tudo é uma dádiva de Deus, até o nosso sofrimento. Se nós estamos sofrendo, se nós estamos passando por um momento de dificuldade, nós temos que agradecer a Deus, porque é Ele que é soberano sobre todas as coisas, é Ele quem governa sobre nossas vidas. E o segundo ponto que a gente pode aprender a destacar, que eu gostaria de destacar, é sobre a obediência de Elias e da viúva. Eu gostaria de ler novamente os versículos de 10 a 14 do capítulo 17, que diz assim: E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim, para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E eu sempre leio e fico, como Elias foi corajoso. Ele mandou que a viúva, antes de fazer algo para ela e sua família comer, fizesse para ele. E Elias falou: olha, é a palavra de Deus, a farinha não vai acabar, o azeite não vai secar. Você vai ter alimento, mas você precisa obedecer. Elias precisou ser obediente quando precisou falar com aquela viúva. E aquela viúva precisou ser obediente quando ela fez o bolo primeiro para Elias, antes da família dela. E numa linguagem moderna, né, ela poderia ter pensado: você só pode estar de brincadeira. Eu tô aqui pegando 2 gravetos, esperando a morte junto com meu filho, e você quer que eu faça um bolo para você? Como assim? E foi isso que a mulher fez. Ela obedeceu. Eles estavam aguardando a morte. Isso é um ponto muito importante que está lá no final do versículo 12, que diz assim: Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Aquela mulher, ela não conhecia Cristo e ela já estava sem esperança. E quando ela fala que ela vai realizar, que ela vai fazer o pão para Elias, ela fala: eu vou fazer por causa do teu Deus. Isso significa que aquela viúva, ela não tinha a mesma fé de Elias, mas ela estava crendo no Deus de Elias, porque ela estava obedecendo ao Deus de Elias, mesmo sem ter uma fé, mesmo sem estar crendo nele. E nós podemos muito aprender sobre obediência com esse caso. A viúva, ela reconheceu que Elias era um homem de Deus. Ela reconheceu que ele tinha sido enviado por alguém, e para ela foi uma questão de obediência. Acima de fé, foi uma questão de obediência. E Deus usou a vida de Elias para abençoar a vida daquela viúva, a vida daquela família que já estava esperando a morte. E talvez pode ser muito difícil para nós, na nossa mente humana, tentar entender. Eu nunca faria isso que Elias fez, pedir comida para uma viúva que já estava esperando a morte. Mas Elias foi fiel. E nós também precisamos ser fiel. Acima de tudo, acima das circunstâncias, nós precisamos ser fiel a Deus e obediente. Eu sempre falo de uma frase que é muito importante para mim, que marcou muito meu ministério, que é: nós não estamos aqui para ser felizes, nós estamos aqui para obedecer. E obedecendo a Deus, nós somos felizes. Talvez, na nossa cabeça, o nosso primeiro assunto seria: não, Elias, eu não vou fazer esse pão para você, porque eu tenho que buscar minha felicidade, eu tenho que cuidar aqui da minha família. Mas Deus nos chama primeiramente a sermos obedientes a Ele. E podemos aprender sobre oferecer o nosso melhor. Talvez, em algum momento, você pode ter pensado que não tivesse nada a oferecer a Deus. E eu imagino que aquela viúva tenha sentido isso. Eu não tenho nada a oferecer, eu tenho um pouquinho de farinha, tô pegando aqui os 2 gravetos. Mas ela tinha. O que ela ofereceu foi a obediência dela, a fidelidade dela.
E isso nos ensina muito. Deus usou uma viúva que não tinha nada para abençoar o ministério de Elias, para ensinar Elias sobre obediência, ensinar Elias sobre fé, sobre direção. E assim ele pode nos ensinar. Nós podemos aprender com Elias e com essa viúva sobre fé, sobre obediência, que nos momentos onde nós pensamos, que nós não podemos oferecer o nosso melhor a Deus porque estamos sofrendo, porque estamos passando por um momento de dificuldade, que nós possamos dizer a Deus assim: Deus, o que eu tenho para oferecer que seja mais importante do que a minha obediência? Que essa possa ser a pergunta que ecoe em nossos corações. Deus, o que eu tenho para oferecer que seja mais importante que a minha obediência? Nós fomos chamados a obedecer a Deus. E por último, eu quero falar um pouco sobre a obediência que gera frutos. Eu não li aqui junto com os irmãos, mas se os irmãos continuarem a ler do versículo 17 ao versículo 24, nós vamos ver que o filho daquela viúva vai falecer. E eu vou estar lendo esses versículos agora. Diz assim: Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: Que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino, 3 vezes clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Glória a Deus. A gente aprende sobre essa obediência que gera frutos. Elias foi para a casa dessa mulher, foi abençoado, eles se alimentaram, a comida deu para alimentar Elias, a mulher e a sua família. Mas um tempo depois aquele filho morre. E Elias fala: Deus, você me trouxe aqui para trazer desgraça sobre a vida dessa mulher? Mas na verdade foi uma obediência que gerou frutos. Elias clamou a Deus pedindo para que o menino voltasse à vida. E Deus respondeu a oração de Elias. Mas o fruto gerado aqui foi a fé no coração daquela mãe, daquela família. No versículo 24, a mulher diz assim: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Glória a Deus. Aquela mulher, ela teve seu filho voltou à vida. Mas o que ela mais aprendeu foi sobre fé. Aquela mulher creu. Aquela mulher agora, no final, agora ele entendeu. Ela tinha vivido o milagre, onde a farinha não acabou, o azeite não acabou. Mas só agora que ela entendeu que Elias era um servo de Deus. Quando ela fala: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Então, glória a Deus. E nós aprendemos nesse texto sobre a obediência que gera frutos. A obediência que abençoou o ministério de Elias, a obediência que abençoou aquela família, abençoou aquela viúva, e a obediência que fez ela crer no Deus que Elias estava servindo, no Deus de Elias. Então, glória a Deus que nos ensina sobre a obediência e que nos chama a ser obedientes a Ele, fiéis a Ele. Então é isso. Eu espero que essa palavra possa abençoar a vida dos irmãos e eu vou estar orando aqui para encerrar. Pai querido, Pai de amor, Senhor, muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra é verdade e o Senhor sempre nos ensina, Pai. E muito obrigada, Deus, por nos ensinar a sermos obedientes. Que assim como aquela viúva, Pai, ela foi obediente a Elias sem nem o conhecer, que nós possamos ser obedientes ao Senhor, ser fiéis ao Senhor, Pai. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, Pai, que te glorificar seja o alvo da nossa vida, Senhor. Que nós não venhamos a correr, Senhor, a viver somente buscando os nossos próprios interesses, mas que nós venhamos a viver, Senhor, para glorificar o Seu santo nome. Essa é a minha oração, no Seu santo nome de Jesus. Amém. O momento de clamar é hoje, antes que seja tarde demais. Se arrependa e creia no Evangelho. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra.
que veio para confrontar o nosso estilo de vida. Ó Deus, eu te peço que a tua palavra ache um lugar em nossos corações, vencendo todas as nossas fraquezas, inseguranças, nos revigorando e nos fortalecendo diante do Senhor. Abençoe cada família da tua igreja, Senhor. Cada lar que parou neste momento para ouvir a tua voz, para cantar hinos ao teu nome, para orar, para lerem textos bíblicos através deste culto online. Abençoe, ó Pai, esta equipe que tem, junto com o pastor, ó Pai, se dedicado e se empenhado para apresentar um culto de louvor e adoração para o Senhor através, das redes sociais, através deste culto online. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor a cada dia nos ensine o melhor jeito de fazer com que o povo em suas casas, o povo da tua igreja, a tua nação santa, sinta a tua presença e glorifique o teu nome. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o poder e as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja através do culto online, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E toda a igreja diz...